Qualquer mudança já causa um certo incômodo para a população. Agora, quando isso está nas relações de trabalho de empregado e empregador, a coisa fica ainda mais difícil. É sobre a reforma trabalhista que vamos falar hoje no quadro Seus Direitos. A notícia da reforma trabalhista parece não ter agradado os goianos, não. Não seria favorável para nós trabalhadores hoje, que trabalhamos 44 horas semanais, né? Porém, não seria acrescentada nenhum tipo de remuneração a mais. Isso ainda vai reduzir o horário de almoço e o retorno para o trabalhador é muito pouco. Com certeza ninguém vai estar a favor disso daí. O Ministério do Trabalho garante que a ideia é simplificar a legislação e diminuir a burocracia. Mas a proposta é feita mesmo de pontos polêmicos. O primeiro deles é a atualização da CLT, onde vai ser possível a negociação entre empregado e empregador sobre questões fundamentais, como o salário e a jornada de trabalho, que pode chegar a 60 horas semanais. O outro ponto é sobre a terceirização. A proposta vai sugerir que se terceirizem as atividades fim das empresas, o que atualmente é proibido. Atividade fim é a finalidade principal de um negócio. Por exemplo, uma escola particular hoje pode terceirizar o serviço de limpeza, mas não pode terceirizar o trabalho dos professores. O terceiro ponto é sobre o Programa de Proteção ao Emprego. O governo quer ampliar e tornar permanente o programa que dá às empresas em dificuldade financeira uma permissão para reduzir a jornada de trabalho e o salário de funcionários para evitar demissões. O presidente da Central Única de Trabalhadores de Goiás critica a proposta. Nós somos contra, a CUT é contra essa história de 80 horas, por exemplo, semanais, isso é escravidão, né? Até brincamos, é com tornozeleira ou sem tornozeleira? Porque isso é prisão, o trabalhador fica preso na empresa. Isso não pode, nós somos contrários a isso, por isso a CUT constrói com outras centrais, inclusive, a possibilidade de uma greve geral no país para defender o direito dos trabalhadores e o direito da sociedade. O projeto chega num momento bastante delicado para o mercado de trabalho do país. A vida do trabalhador brasileiro não anda muito confortável já há algum tempo. Nos últimos anos, as empresas intensificaram os cortes nos quadros de funcionários. E hoje o Brasil já contabiliza quase 12 milhões. Isso representa cerca de 11% da população sem trabalho. E diante desse cenário todo de pessimismo e mudanças, como é que o trabalhador deve agir? E para saber como o trabalhador deve agir neste momento, eu converso agora com o advogado trabalhista Fabrício Barcelos. Oi, Fabrício, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Fabrício, como o trabalhador fica? A gente está aí, a gente fala que fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Exato. Uma situação de desemprego, mas ao mesmo tempo reformas que podem não ser boas para o trabalhador. Lira, é muito importante deixar claro para o trabalhador que as reformas que se pretendem fazer não vêm para cingir direitos. Elas vêm com a intenção de modernizar as relações de trabalho e tornar o nosso mercado mais competitivo. Isso pode, inclusive, ao contrário do que se pensa, gerar novos empregos. Não só a ideia que se passa de restrição de direitos, mas de ampliação, inclusive, de mercado de trabalho. Tá? Não é objetivo dessa reforma ceifar qualquer direito do trabalhador. Simplesmente relativizar e otimizar esses direitos para que o mercado flua de uma maneira mais competitiva. Mas de que forma que isso pode acontecer? Porque, assim, nem sempre as relações de empregado e empregador, elas são muito boas, né? Até mesmo na forma de conversa. Isso faria com que essas conversas seriam maiores? De que forma? Qual é o objetivo principal do projeto? Os sindicatos passariam a conversar e negociar esses direitos. O maior exemplo dele seria, por exemplo, no intervalo intra-jornada. Hoje nós temos um intervalo mínimo de 1 hora. Tá? Sindicatos chegando em acordo, quem diria que não poderíamos ter um intervalo de apenas meia hora e o trabalhador sairia no fim da jornada 1h30 mais cedo. É um benefício para o trabalhador, ele vai poder, ao invés de sair às 18 horas, se for negociado, sair às 4h30 e fazer outras atividades, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ir ao supermercado. E Fabrício, você acredita que isso pode realmente acontecer? Porque a gente sabe que as conversas entre sindicatos e empresas quase sempre são difíceis. Acredito sim. Existe sim muita conversa, sindicato e sindicato. Anualmente é normal essa negociação, esse
a formação das convenções coletivas. Claro que não são processos simples, são processos demorados e delicados, que envolvem questões de ambas as partes, até que se chegue a um ponto comum. Mas existe sim essa conversa e existe inclusive os acordos coletivos, que são feitos diretamente entre empresas interessadas e os sindicatos dos trabalhadores. Tomara que isso aconteça mesmo. Como é que a gente pode pensar assim, por exemplo, uma das propostas é aumento, né, para 60 horas. Como é que a gente pode ver isso aí? Vamos deixar uma coisa bem clara. O trabalhador vê como um aumento sem remuneração. Hoje em dia, a legislação determina 44 horas semanais de trabalho. Porém, você pode fazer até 2 horas extras por dia. Ou seja, se o trabalhador fizer essas horas extras, ele já estaria trabalhando 56 horas semanais. Então, não há uma grande elevação de jornada, porque já é permitido trabalhar 56 horas semanais. E, com certeza, esse aumento de jornada vem acompanhado de alguma compensação. Tem que vir, né? Com certeza virá. Não será simplesmente um aumento de jornada e uma manutenção de remuneração idêntica à que já é praticada. Porque é impossível, né? Trabalhar de graça? Exatamente. Só relógio, né? Em relação a essas alterações, quando que isso deve começar? Olha, algumas alterações estão, a maioria delas, na verdade, estão ainda em fase de estudos, de aprovação, de discussões nas centrais sindicais, na Confederação Nacional da Indústria. Então, é um projeto a se iniciar. São estudos iniciais para que se chegue a um ponto satisfatório para ambas as partes. Então, nesse momento agora, que a gente está em transição, tem impeachment, não tem, etc. e tal, não deve se resolver nada? Não, não deve se resolver nada. Não é um processo rápido, está em fase de estudo para que se chegue a um ponto de interesse comum. Ok. E outra coisa, Fabrício, os sindicatos, eles já estão amadurecidos o suficiente para essas discussões com os empregados, com os empregadores, no caso? Já existe? Porque muitas vezes os sindicatos, eles são um pouco mais duros, né? Sim. Assim como também os empregadores são. É possível ter isso aí? E algumas vezes eu diria até relutantes. Muitos sindicatos relutam para que não haja nenhuma reforma e se mantenha da forma como é praticado hoje. O que precisa ser entendido é que o que se busca é melhorar as condições de trabalho de uma forma geral e propiciar às empresas um mercado mais competitivo. O momento agora é de conversas? O momento agora é de conversas, de conversas de todo mundo, por exemplo, quem está ali no dia a dia trabalhando, conversa com o sindicato, conversa com o empregador. Exatamente, conversa com o empregador, conversa com o sindicato, com o patronal, com o sindicato dos empregados, para que se chegue a pontos comuns e se esclareça essa situação, que é bom, vou refrisar, não busca de forma alguma cingir direito dos trabalhadores. O trabalhador deve estar atento para que não passem também, né? A gente sabe que algumas vezes acontecem situações assim. Claro, o trabalhador deve estar sempre atento aos seus direitos e sempre buscando cobrá-los na forma da lei. E se for preciso, ir a Brasília? Se for preciso, ir a Brasília. Isso deve ficar para o ano que vem, Fabrício? Provavelmente sim. São estudos iniciais que depois vai gerar um projeto de lei para seguir nos trâmites de aprovação. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se vai mesmo, porque tudo demora tanto. Muito obrigada. Obrigado, mais uma vez aqui com a gente no TJ Goiás. Muito obrigada mesmo. O Fabrício Barcelos, ele que é advogado trabalhista e veio falar aí sobre essas mudanças nessa relação entre empregados e empregadores.